Abra sua Bíblia comigo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Adoro o Atos dos Apóstolos, aleluia, glória a Deus. Atenção, pessoal da internet, super ligado na gente. O poder do Espírito Santo te alcança aí onde você está, aleluia. Essa palavra é para você, essa palavra é para sua casa, essa palavra é para sua família. Você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Diga, glória a Deus, aleluia, se você achou Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Se achou, diga amém. Quem não achou, grita misericórdia. Ok, podemos começar. Pega mentira não, é você que está em Gênesis agora, eu estou vendo. É no Novo Testamento a dica, tá? Vem para o Novo Testamento, quase no final da Bíblia. Volta, está em Hebreus, volta. Ok. Diz assim a palavra do Senhor. Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava aos judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou-o na cadeia sobre a guarda de 4 escoltas, cada um com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente por ele. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e o anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, seguindo o anjo, ponto, né? Que tem um ponto. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Passaram o primeiro e o segundo posto de guardas. E quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua até que subitamente o anjo o deixou. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Dá uma cutucada no teu irmão. Agora hoje é dia de cutucar o irmão. Vamos lá, dá uma cutucada no teu irmão e fala assim: eu sou perigoso. Fala, pode falar, você não vai se dar mal não. No final vai dar certo, vai. Alguém olha para o irmão do lado e fala assim: eu sou perigoso. Vai, eu sou perigosa, hein? Eu só pareço que não sou, mas eu sou. Fala para ele: eu pareço que não sou, mas eu sou. Eu vou te provar por que você é perigoso. Vamos lá. Pedro estava na prisão de segurança máxima. Quem vai para uma prisão de segurança máxima? Uma pessoa perigosa. Ele tinha portões de ferro. Depois tinha um subportão. Ele tinha uma escolta com 4 saramangos atrás dele o tempo todo. E ele tinha as mãos e os pés algemados. Gente, isso é para serial killer. Você acha que estavam prendendo ele daquele jeito por quê? Ele era perigoso. Já tinham matado os amigos dele. Mas como ele era um cara perigoso, resolveram entregar ele na mão dos judeus que na época tinham uma maneira muito peculiar para exercer sua própria lei, que era o apedrejamento. Eles apedrejavam. Hoje é claro que a modernidade, a lei em todas as nações foi revista, né? E não se tem mais, pelo menos nos países onde a lei mosaica foi absorvida, a sentença de morte por apedrejamento, a não ser em alguns países que não seguem
essa conduta mundial. Mas, enfim, eles queriam entregar Pedro na mão de um povo que tivesse sua própria lei e uma maneira mais dolorida de executá-la. Mas antes disso, o que eles fizeram? Colocaram Pedro numa prisão de segurança máxima. Preste atenção, você é tão perigoso quanto aquilo que estão causando a você. Ah, tá bom, deixa eu melhorar. Acho que eu não fui bem. Você dá tanto trabalho ao mundo espiritual que o mundo espiritual tem que mandar muita bala para cima de você. Acho que eu também não me fiz entender ainda. Peraí, deixa eu tentar. O ataque está desproporcional é porque você ainda não se enxergou do tamanho que você é. O ataque é proporcional ao perigo que você representa. Acho que agora eu comecei a me fazer entender um pouco mais. Presta atenção. Algema na mão, algema no pé. Portão de ferro, outro portão de ferro, mais 4 saramangos. 4 seguranças. Como podia Pedro ser tão perigoso, meu Deus do céu, a ponto de ter tudo isso de gente tomando conta dele na prisão? Um cara desarmado. Pescador. Falava esquisito. Mas ele tinha passado pela revolução de Atos 2, era um cara batizado com o Espírito Santo, com dom de línguas, variedade de línguas. Era um cara que, por onde ele passava, a sombra dele curava. Era um cara pentecostal, um cara sinistro. Quando ele chegava, as multidões chegavam, os doentes chegavam. Numa só pregação dele, convertia 3.000 pessoas. Alto lá, esse cara tem alguma coisa, algum poder sobrenatural. Vamos ter que usar toda a nossa força contra ele, porque se a gente deixar ele solto, ele vai converter todo mundo. Vocês estão aqui? Vocês vieram hoje? Vocês estão meio não sei o que lá. O trabalho do diabo é manter você preso. Número 1, anota, você que está anotando. O trabalho do diabo é manter você preso, por cadeias que sejam. Sejam elas cadeias de manipulação, porque para a liberdade foi que Cristo nos resgatou, para nos libertar do império das trevas, para destruir as obras do inferno foi que Cristo se revelou. O diabo quer manter você preso, o diabo quer te condenar a uma prisão emocional, uma prisão espiritual, a uma depressão contínua, ao medo. E 2 grilhões diferentes são usados aqui, o medo e a dúvida. Nas mãos o medo, nos pés a dúvida, ou ao contrário, nos pés o medo, nas mãos a dúvida. Tudo aquilo que te algema, que te impede de ir e vir, é obra de Satanás. Tudo aquilo que te coloca em cárcere privado, tudo aquilo que te impede de sonhar, tudo aquilo que te impede de ter saúde perfeita, tudo aquilo que te impede de prosperar, é obra do inferno. Eu preciso te dizer uma coisa, Deus está dizendo, levanta-te, põe-te de pé, porque na hora que você se levantar, as cadeias vão cair. Vocês começaram a entender, aleluia. Mas tem mais 4 saramangos. O que é saramango, pastora? Não é carioca, não? 4 cangaceiros, 4 cabra bravo. 4 do mal. Ainda, além das algemas, além do portão, além do outro portão e do maior portão, ainda tem 4 pessoas. 4 guardas, que eu posso chamar de desencorajamento, eu posso chamar de intimidação, eu posso chamar de medo e eu posso chamar de morte. São esses 4 cabras que o anjo do Senhor chegou para dizer: perdeu, mané,
Deus está aqui, a glória do Senhor está na casa, e eu vim buscar o perigoso do Pedro, porque ele tem muita coisa para fazer, e eu mandei um anjo, que abre a primeira porta, que abre a segunda porta, que encara os 4 saramangos, e que ainda entra e abre as cadeias, e faz as algemas irem por terra, e o nome dele é... Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Capitão dos exércitos dos anjos do céu, Capitão da eternidade. Ele sempre existiu, ele não foi criado, não, ele sempre esteve lá. Quando o diabo quis ser igual a ele, o diabo caiu, o diabo caiu, o diabo caiu. Ah, pelo amor de Deus, reage, igreja esquisita hoje, hein? Você não está entendendo que Deus te salvou e te colocou acima dos principados e potestades nas regiões celestiais? Isso significa que pode ter todas as dimensões de cadeias hoje na sua vida. Para todas essas dimensões, Jesus também te salvou e te libertou. Jesus não apenas te libertou do medo, Ele também te libertou da dúvida, da indecisão. Ele não só te libertou do desencorajamento, mas Ele também te libertou da intimidação. Ele também te libertou do medo. Ele te libertou da morte. Ele te libertou da escravidão. Ele te libertou da enfermidade. Ele te libertou. Jesus te libertou. Pelo amor de Deus, reaja, porque Ele já te libertou. Deus não te intimida. Está sendo intimidado por quem? Os guardas estão prontos para te prender. Aí você pensa, essas portas nunca se abrirão para mim. O portão é tão grande. Não tem quem eu preciso para me ajudar. Mas eu preciso que você compreenda o final da mensagem aqui. Eu vou passar para o final da mensagem agora, onde você vai compreender quem manda nas portas. Toda porta tem um guarda. Não é verdade? Se você chegar aqui na porta da igreja, os obreiros estão na porta, eles são os guardas das portas da igreja, eles são os diáconos, eles são os obreiros, vão dizer, boa noite, pode entrar, bem-vindo, ou então vai dizer, espera um pouquinho que está orando, daqui a pouco você entra, não é? Eles são os guardas da porta. Toda porta tem um guarda, diga para mim, toda porta tem um guarda. Ok. Ou você chega em casa e deixa a tua porta aberta. Chega em casa e fala assim, porta aberta, qualquer um pode entrar. Não, você fecha a sua porta e tranca. Porta aberta e porta fechada falam de duas coisas diferentes. A porta aberta vai falar de liberação divina. A porta fechada vai falar de intimidade com Deus. Eu preciso que você compreenda que as portas que se fecharam para você, se fecharam porque aquele que é o guarda das portas de Israel, aquele que é o guarda das portas da sua vida, ele mesmo foi quem fechou. A porta fechou, foi o guarda de Israel que fechou. A porta abriu, foi o guarda de Israel que abriu a porta para você. Porque nem sempre porta aberta significa que você tem que passar por ela. E às vezes você está meio em dúvidas. Você está meio sem saber qual é o seu caminho. E Deus fala, está sem direção, está sem caminho, vou fechar todas, vou deixar só a que eu quero aberta para você não ter saída e você ter que passar pela única que eu quero que você entre. Nesse caso, todas as portas estavam fechadas. Todas. Aí você pode entender que era da vontade de Deus que Pedro estivesse guardado na prisão, porque às vezes a prisão está guardando alguém. Tem prisões que não são maldição, são tempo que Deus te escolheu para te guardar. Por exemplo, um casulo é um tempo em que você está lá dentro
E Deus está te guardando, te preparando para uma nova dimensão, para um novo nascimento ministerial, para um novo tempo na sua família. Aí o casulo rompe e aparece aquela borboleta que ninguém via antes, desse tempo que você esteve nessa prisão. Para você era sofrimento, para você era dor, para você era difícil, mas Deus estava dizendo, fica aí um pouquinho só, porque a hora que eu abrir a porta não tem para ninguém. Esse texto nos fala de várias portas fechadas. Mas tem um momento em que Deus diz basta. Tem um momento em que Deus diz chega. Tem um momento em que Deus diz, espera lá. Agora é a hora do show. Luzes, câmeras em mim. É a hora que o Espírito Santo fala, câmeras no nome de Jesus, porque Ele será glorificado agora através da sua vida. A primeira palavra veio a Pedro no momento em que ele estava dormindo. Alguns teólogos vão dizer que ele estava deprimido, que ele estava cansado, que ele estava triste, mas você pode interpretar como quiser esse sono. Porque o que importa mesmo não é se ele estava dormindo ou se ele estava acordado. O que importa é que ele obedeceu a ordem do anjo. Tem gente que está sofrendo, está dormindo, está em depressão. E Deus já falou, levanta. A pessoa não quer obedecer a voz de Deus. Aí já falou, muda de lugar. Aí tu vai morrer. A pessoa não quer ouvir a voz de Deus. Vai procurar a tua turma. A pessoa não quer ouvir a voz de Deus. Continua dormindo que é melhor. Está dentro da cadeia, todo bem trancado. Vai ficando por aí que daqui a pouco vem a pedrada. Deus falou, levanta-te, põe-te de pé. Pedro faz o quê? Ouve a voz do anjo e pum, se coloca de pé. Existe um segredo em se colocar de pé. Quando você se coloca de pé, tudo aquilo que tem que acontecer, começa a acontecer. Você sabe por que não aconteceu nada na sua vida ainda? Porque você não se colocou de pé. Você continua deitado em berço esplêndido, acomodado, com medo, acuado, algemado. E Deus está dizendo, fica de pé. Ele fica de pé. Quando ele fica de pé, as primeiras algemas que caem são das mãos e dos pés. Depois todas as portas automáticas vão abrindo. Ele olha e fala assim, não é possível. Número 1, não é que abre. Número 2, abriu também. Número 3, os saramangos estão dormindo. Daqui a pouco está na rua. Daqui a pouco está na missão. Daqui a pouco está no chamado. Daqui a pouco está funcionando. Daqui a pouco, você pensa, não é possível. Ano passado, a essa hora eu estava preso. Mas esse ano eu já estou na rua. Olha eu aqui. Olha eu funcionando. Parece um sonho. Mas eu vou continuar andando, porque as portas vão continuar abrindo. Eu não sei para você. Mas no versículo 11 do capítulo 12, diz assim, por fim Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu à porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos, Pedro está à porta. Gente, olha que coisa louca. O homem não tem dificuldade de sair da prisão, mas tem dificuldade de entrar na própria casa dele. Porque para entrar na casa dele não precisava mais do anjo de escolta. Mas para sair da prisão ele precisava de uma escolta sobrenatural. Mas ele tem dificuldade quando ele chega na congregação dele. Talvez você já tenha atravessado todo esse caminho e agora você está batendo na porta da sua própria congregação e as pessoas não estão acreditando que Jesus te libertou. Estão achando que é uma visão, estão achando que é uma miragem. Tenha paciência, porque nem você mesmo acreditava que estava completamente liberto e pronto. Agora as pessoas estão surpresas com você e estão te olhando e dizendo, não é possível, é ele mesmo. Ele conseguiu se libertar daquelas algemas. Ele tinha medo de ir para a igreja, ele tinha medo do sobrenatural, ele tinha medo do fogo, ele tinha medo do batismo com o Espírito Santo. Ele tinha medo quando caía demônio na igreja. Olha quem está na casa, gente. Não é mentira, é verdade. Abram as portas. Pedro chegou. Aleluia.
Oh, Deus! Abram as portas, Pedro chegou. Deus te trouxe até aqui de forma miraculosa para te livrar das cadeias espirituais, da maldade, para te livrar de todo o laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Deus te trouxe aqui para te cobrir com as asas dele, e debaixo das asas dele você estará seguro. Deus te trouxe esse lugar para te dizer que o tempo da cadeia passou, acabou. O tempo do casulo acabou. O Senhor te trouxe esse lugar para te dizer: eis que eu te chamei para as nações. Eu estou ativando o teu chamado, eu estou ativando os teus dons espirituais. Você não pode temer mais as algemas que eu joguei por terra. Não tenha medo, servo bom, servo fiel. Levanta-te, tem bom ânimo. Eu vou te livrar de todas as ciladas preparadas contra ti. Eu sou o Senhor teu Deus que te salva. Eu sou o Senhor teu Deus que te chama. E eu ainda não acabei com o que eu planejei a seu respeito. Vamos ficar de pé agora. Aleluia. Planos de paz e não de guerra, para realizar o fim que eu desejo, diz o Senhor. O de repente de Deus chegou aqui nessa noite. E o de repente de Deus é a luz que está sobre você. E essa luz vai revelar tudo aquilo que precisa ser revelado e vai te fazer ver tudo aquilo que precisa ser visto. Você agora vai ter noção de onde você está e quais são as cadeias que estão te prendendo, o que é aquilo que te impede de andar. E hoje você vai tomar uma decisão, a decisão de ficar de pé, a decisão de continuar, a decisão de abrir e fechar as portas. E eu preciso encerrar com essas portas benditas. Portas são acessos. Olha bem para mim. Existem portas que você mesmo precisa fechar. Existem portas na sua vida que já foram manipuladas várias vezes. E as pessoas sabem que se elas abrirem essas portas, elas conseguem te tirar do sério. Portas são acessos. Mas o Senhor é o Senhor das portas. A Bíblia diz em Isaías que quando o Senhor fala, as portas tremem. Portanto, olha bem para mim agora, porque tem gente aqui caindo na mesma cilada do mesmo diabo o tempo todo, porque não fechou as portas. Não é todo mundo que tem que ter acesso a você. Você precisa fechar suas portas. Não é todo mundo que pode ter a chave da sua casa. Você precisa trocar o miolo da sua fechadura, se é que você me entende. Porque sabe como é que... Não é todo mundo que tem que ter o número do seu telefone. E se tiver, não é todo mundo que você tem que atender o telefone. Não é porque o telefone tocou que você tem que atender. Ei! Tem alguém aí? Ah, não, eu vou tomar mais um pouquinho desse veneno, né? Porque o que vão pensar de mim? Todo dia toma um gole de veneno. Aí daqui a pouco tá. Envenenado. Fecha essa porta. Mas vão achar que eu sou besta. Deixa achar. Mas não morre não, né? Vão achar que eu sou metido. Não é, menino? Seu metido vivo? Saudável? Super. Uai. Gente, eu tinha uma pessoa na minha família que conseguia me destrambelhar. Sabe aquela pessoa que te tira o sync? Tu esquece teu nome. A pessoa que te enerva. Eu trocava o telefone, a pessoa descobria de novo o telefone. Ô, maldição. Eu tinha tentado tudo. A pessoa da minha família, ela sabe quem é ela que eu estou falando. Ela sabe. Tentei com amor, tentei com tudo. Presente, com flor. Gente, não tinha mais. Sabe aquela pessoa com um saco furado? Tudo que você bota dentro, a pessoa perde.
Ainda diz que a culpa é tua. Eu falei, quer dizer que tu quer ficar só tendo acesso para me enlouquecer? Ah, estou entendendo. Não. Sabe por que te enlouquecem? Porque tu deixa. Tu tem uma chave, tu tem uma porta. Tu tem uma tranca. Tranca. Ou tu não está entendendo? Gente, eu e o pastor Emerson, recém-casado, eu sei que eu já tenho que orar para você terminar e tirar a oferta e tal, mas essa é muito engraçada. A gente recém-casado tinha um irmão da Dona Ep que ia lá em casa todo domingo de tarde. Domingo de tarde é aquela hora que você chega da igreja, bota aquele colchonete assim na sala, vai ver televisão com o marido, né? E dá os beijos. O irmão batia lá. E a gente morava no 5º andar sem elevador, não tinha porteiro. O irmão subia direto, gente, ia lá na minha porta. Pé. Ninguém vai na casa do recém-casado domingo de tarde, gente, não vai. Lá na Rua da Feira, Clélio, lá em Varlobo. Batalha. O irmão era amigo nosso, a gente gostava dele, gente. Era muito amigo mesmo. Mas, meu Deus do céu, domingo de tarde, não. Aí o irmão batia. A gente abria, estava lá aquele colchonete, comida, a gente lá, né? O irmão sentava e ficava até a hora do culto. Na hora que a gente ia dirigir o louvor, a gente tinha que dizer assim, irmão, vamos tomar um banho ali rapidinho, passar uma maquiagem para ir para o louvor, para a igreja. Vamos para a igreja, vamos. Aí a gente ia para a igreja. Aí um dia nós olhamos um para o outro, assim, eu e Emerson. O irmão chegou, aqueles 2 pezinhos assim, a gente viu. Vamos atender, amor? Não. Pé, pé, pé. Não respira, não respira, não respira. E o irmão lá ainda. Daqui a pouco o pezinho. Olha a janela, você foi embora. Irmão. Ai, glória a Deus. Pode ligar a televisão de novo. Domingo que vem, tu acha que ele não foi? Ele foi de novo. A gente... A irmã foi embora. A porta é um acesso. Não abra. Não abra. Não clique no link. O vírus entra. Tudo que é link que te mandam, tu clica. Aplauda o Senhor. Não abra a foto. Tem um botão libertador do Facebook que diz assim, unfollow. Gente, aquilo é a própria graça. Favor imerecido. Você vai lá e faz assim, não. Não o. Entendeu? Tá mais leve? Já sabe tudo que você vai fazer, né? Já entendeu? Preserve-se, segura. Deixa cair, não. Está tão gostosa. Já aconteceu isso com a Laura no carrinho uma vez. Igualzinho. Assustou. Olha para mim. O Senhor é Senhor das portas. E hoje Ele vai trocar suas portas. Quando aquela pessoa que te tira do sério for abrir aquela porta, ela não vai achar mais. Sabe Nárnia? Sabe quando abrir aquela porta de Nárnia para sair no outro lado? Não vai mais achar o armário. Quando a pessoa chegar lá, ela não acha mais o armário.
Deus vai confundir agora as suas portas, as portas dos seus inimigos. Os inimigos que entravam por portas diferentes, Ele vai confundir. E as portas que estavam fechadas vão começar a ser abertas agora, pelo poder da palavra que eu libero sobre a sua vida nessa noite. Comece a andar em outra direção. Pare de perder tempo com essas portas. Agora, em nome de Jesus. Amém? Botei você em pé só para orar. Coloca a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por todos aqueles que entraram aqui hoje e precisam de discernimento. Pessoas que estão vendo portas fechadas como impossibilidades, estão até deprimidas. Pessoas que viram portas que eram antigas, portas que eram regulares, sendo fechadas, e elas estão com medo, elas estão intimidadas, elas estão recuando, porque elas acham que o Senhor as abandonou. Não! Agora elas estão tendo um novo mapa da própria vida, elas estão enxergando uma nova revelação da própria existência, e essas portas que o Senhor é Senhor delas, o Senhor está mudando as portas de lugar, embaraçados serão os nossos inimigos, mas nós, porém, teremos um anjo para nos guiar para fora de toda a prisão do medo, para fora de todo ataque do inferno, para longe de toda investida de Satanás. Agora nós tomamos posse da palavra que libertou Pedro da prisão e o levou até a sua congregação a salvo. Que vem agora o poder daquele que é um guardador de portas. O Senhor Jesus é o meu guardador de portas. O Senhor cumpre as suas promessas. O Senhor guarda a minha entrada e a minha saída. Oh, maravilhoso Deus, que guarda minhas portas e guarda as portas de Jerusalém. Aleluia! Nós te adoramos e aplaudimos o seu nome. Aleluia!